A questão energética na atualidade. Os recursos energéticos são o foco dos interesses estatais, gerando disputa geopolítica desde a primeira Revolução Industrial. Na segunda metade do século XX, com a expansão do meio urbano industrial, principalmente na América Latina e Sudeste Asiático, e consequentemente o crescimento populacional, houve aumento exponencial da demanda energética. Nos últimos anos, a questão energética traz novas discussões. Agências internacionais, estados e sociedades geram debate sobre o consumo de recursos naturais, mudanças climáticas e principalmente a segurança energética dos países mais ricos. Alternativas constituem uma alternativa ao modelo energético decorrente dos últimos 2 séculos. Na sua introdução, diversifica a matriz da energia dos países, aumentando sua segurança e seu desenvolvimento econômico e ambiental. Apesar dos avanços tecnológicos das últimas 4 décadas, proporcionados pela revolução técnico-científica, informacional e principal recurso da matriz energética é o mesmo desde a segunda Revolução Industrial, 1850, o petróleo tendo o carvão como segundo maior demanda e o gás natural em terceiro. Neste caso, apesar dos investimentos em fontes alternativas, solar, eólica, geotérmica, mantém-se os combustíveis fósseis como a principal forma de obtenção de energia em nível mundial. Combustíveis fósseis são originados a partir da decomposição de restos de seres vivos, depositados em partes mais baixas da crosta terrestre. Neste caso, podemos perceber que cerca de 85% da matriz energética mundial é baseada em recursos finitos, emitindo cada vez mais CO2 na atmosfera, alterando as condições climáticas do planeta. Já no Brasil, diferentemente da mundial, observamos que a matriz energética nacional é diversificada, tendo quase metade dela proporcionada por fontes renováveis, como a hidrelétrica e biomassa, conhecida como biodiesel. Diversificação demonstra que o Brasil está inserido nesse cenário de mudanças e discussões sobre o clima e o desenvolvimento sustentável, já que busca alternativas à importação, extração e uso em larga escala de energias não renováveis, como petróleo, gás natural e carvão. Investimentos em produção de biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar e na construção de usinas hidrelétricas, principalmente na região norte, trazem o Brasil para o patamar de um dos países com matriz energética mais limpa do mundo. A maioria dos transportes são movidos a partir de óleos refinados do petróleo, gasolina, diesel e querosene, sendo então o maior consumidor da indústria petrolífera. É por isso que uma entre diversas dificuldades em implementar sistemas eficientes de transporte público, como metrô, trens, ciclovias, etc., além da introdução e barateamento de carros híbridos, que também são movidos a eletricidade, são originados pela indústria petroquímica, que influencia as ações governamentais na área energética. Dessa maneira, das 25 maiores empresas do mundo em 2013, mais da metade é vinculada ao setor de energia. Também temos as termoelétricas, usinas que geram energia a partir do aquecimento de grande quantidade de água pela queima de gás natural, biomassa e urânio enriquecido. O avanço do meio urbano, do potencial industrial e da população vai incrementar essas áreas como novos grandes consumidoras, principalmente de petróleo e energia elétrica. O mundo vem passando por transformações, sobretudo no meio ambiental, tornando os novos meios de energia essenciais para todos os países, o que possibilita a segurança econômica e social de todo o planeta. A importância da ciência para o estudo da energia. Existem evidências de que o modelo de eixo vertical tenha surgido em volta de 200 a.C. no Irã, da mesma forma que sua evolução feita por vários países, em especial a Holanda e Dinamarca, na qual os modelos para geração de eletricidade foram criados, através de metodologias em diferentes estados envolvendo instituições diferentes, foram feitos diferentes
atlas eólicos, com o intuito de avaliar o potencial eólico nestes estados. Inclusive, o estado destes projetos pode auxiliar inclusive na geração de empregos e aumentar a segurança energética do país. Da mesma forma que o estudo foi evoluindo, como William Grylls Adams e seu estudante Richard Evans Day fizeram em 1876, na qual introduziram a relação da energia solar com a geração de eletricidade. Em outras palavras, utilizar a energia solar para abastecer uma região distante de seu local de instalação. O ciclo a diesel foi sendo desenvolvido com o tempo, a partir de pesquisas com queima de combustíveis e de parâmetros necessários como o volume e o tipo de combustível, da mesma forma que foram necessárias adaptações como reduzir os ruídos do motor e até mesmo as emissões, e o avanço também permitiu o uso de combustíveis alternativos ao motor a diesel, como é o caso do biodiesel atualmente. E o Brasil possui uma quantidade grande de insumos para o biodiesel, o que faz a área de estudos de biodiesel ter inúmeras possibilidades. Como, por exemplo, os estudos feitos para aumento na mistura do biodiesel, considerando as reduções de emissões idem ou não esgotamento de tais recursos. O avanço da ciência foi crucial para a criação e avanço não só das fontes citadas, mas também de outras não citadas nesse texto, tanto renováveis quanto não renováveis. Se o Brasil investir em ciência, certamente poderá fazer mais estudos de aplicações das fontes de energia, inclusive resolver soluções de seus problemas, e para mesmo não deixarem isso acontecer, pois isto afeta a todos desta área. Nestas eleições ou nas próximas, cobrar dos seus candidatos uma posição sobre a ciência no Brasil. Caso seu candidato não tenha nenhum interesse na pesquisa, posicionamento e ainda assim irá votar nele, o que eu desaconselho, cobre uma satisfação sobre o ocorrido para evitar tal acontecimento. No segundo capítulo do livro, podemos ver como a internet se criou. Isso ocorreu da seguinte forma. A internet foi desenvolvida pelo exército dos Estados Unidos na década de 1960 e agora se tornou uma das ferramentas mais poderosas para a comunicação humana. O livro mostra pontos negativos e positivos como, embora lamentável, não é difícil ter espaço suficiente para divulgar seus trabalhos de forma independente e compartilhar notícias na internet em grande escala, sem ter que pagar muito investimento e estrutura para isso. Porém, nunca estivemos tão próximos de pessoas que geograficamente estão tão longe. Pesquisas são feitas de forma simples e eficiente, o que dá à internet um título democrático. Nos últimos anos, houve muitos novos desenvolvimentos no setor de telecomunicações, um dos quais é a internet por meio da rede de energia PLC. É uma tecnologia que teve origem em 91, quando o Dr. Paul Brown da Norweb, uma empresa de energia em Manchester, Inglaterra, começou a usar equipamentos para testes de comunicação digital de alta velocidade, a rede elétrica. Uma não anda sem a outra, a internet é a energia. A energia foi essencial para a criação dos computadores, que ali tinham acesso à mais primitiva forma de internet e que depois só evoluiu, até chegar ao ponto em que estamos. A internet via energia elétrica funciona através de um sistema de telecomunicações que opera com radiofrequência, na faixa entre 1,7 e 34 MHz. Utiliza a rede elétrica de distribuição como meio de transporte para o fornecimento de sinais.